quando o Senhor Jesus foi assunto aos céus, e que os discípulos ficaram aí olhando para os céus, eles foram advertidos e admoestados pelo anjo do Senhor, e que eles, que estavam ali olhando para o céu, de boca aberta, olhando Jesus Cristo subindo nas nuvens, havia uma ordem, e a ordem era essa, para que eles ide e anunciar esse Cristo. Anunciar Cristo justamente que, uma vez que você busca, você sente a necessidade, como Dario Robson fala no seu livro, a necessidade de compartilhar com o seu próximo, a necessidade de fazer com que o seu próximo também seja abençoado. Daí vem, você vai conduzir essa busca nesse foco do pensamento nas coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. Quando a gente focaliza os nossos pensamentos, né, na mente de Cristo, nós vamos observar à luz da palavra, nós precisamos entender que como nova criatura, nós não podemos estar, né, que nem devemos, não podemos estar sujeito à natureza da carne, porque o verso 5 de Romanos 8 diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Eu quero que você faça uma reflexão neste momento, então na busca, que foi o primeiro ponto agora com relação ao pensar. Em que você mais está cogitando? Em que mais você está focando? Quais as coisas que você está cogitando na sua vida? Um crente em Cristo Jesus, como aqui eu já disse, uma pessoa regenerada, uma pessoa salva, uma pessoa que foi transformada, uma pessoa que foi emanada pelo poder de Deus, através da presença do Espírito Santo, que faz parte de nós, que está dentro de nós. Não tem como uma vida ser comum como antes. Eu falo isso com muita propriedade, porque aos meus 16 anos, quando eu me converti a Cristo, há 30 anos atrás, eu, que era, embora muito novo, 16 anos, mas tinha uma vida promíscua, tinha uma vida de muita cachaçada, tinha uma vida de tudo que o mundo poderia oferecer. Mas uma vez que eu experimentei esse Cristo, uma vez que Ele me deu essa nova vida, ao longo dos meus 30 anos, não vejo razão pela qual de não buscar, de não pensar nas coisas do alto. Sabe por quê? Porque quando eu entendi e quando eu aceitei, a palavra de Deus me garante que o Espírito Santo passou a habitar em mim. E o Espírito Santo, ele não é desse mundo, mas ele veio lá do alto. E como ele veio lá do alto, ele dentro de mim geme, ele dentro de mim me impulsiona a buscar e a pensar nas coisas lá do alto. Ah, isso é fanatismo? Fanatismo para quem cogita as coisas da carne. E isso é fanatismo? Fanatismo para quem necessita conhecer esse Cristo. Porque isso não é fanatismo, é foco. É você entender que você foi chamado e você tem um alvo. E esse alvo é que faz com que você ande retamente. E o autor aos Hebreus diz muito bem isto. O Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, qual nós andando firmemente para Ele. Ah, meus queridos, como as pessoas hoje estão perdendo foco. Foco quando se perde o foco, é quando nós damos lugares às críticas, quando damos lugares às lamentações, quando damos lugares às invejas, quando damos lugares às murmurações, quando damos lugares às falácias, conversas tolas, conversas que não edificam, piadas que não edificam. Nós somos crentes em Cristo Jesus, vidas regeneradas, temos a terceira pessoa da Trindade dentro de nós. Portanto, dos meus lábios, dos nossos mentes, deve fluir coisas santas, porque para a santidade nós somos chamados. Parece que dentro do contexto que nós vivemos, parece uma coisa que nós estamos pregando dentro de uma perspectiva fictícia. Parece que não é uma coisa distante de se viver,
Por que isto? Por que tanto marasmo? Por que tanto distanciamento? Por que tanto esfriamento? Por que tanto escândalo? O que nós estamos vendo nos dias atuais? Eu garanto isto, a maioria hoje gasta mais tempo dando atenção aos escândalos, dando atenção às heresias, do que propriamente a genuína palavra quando é pregada. Isso eu garanto. Porque fofoca impulsiona, a carne gosta. É fofoca, o sono espalha. É a palavra, o sono pesa. É assim porque a nossa natureza, quando é alimentada, quando é cogitada as coisas da carne, é assim que ela impulsiona. Se é as coisas de Deus, o corpo quer cama. Mas se é as coisas fofoca, se é as coisas de picuinhas, passa a noite falando, passa a noite queimando milho em fogueira, falando mal, não importa se a noite anterior dormiu ou não dormiu. Por quê? Começa diante daquilo que vinha cogitando, se alimentando das coisas da carne, naturalmente vai estar vivenciando as coisas da carne. Então, para buscar e para pensar, você precisa entender de que você foi chamado. E esse pensar, aqui à luz da palavra, é um complemento do verbo buscar, no sentido de que ele é mais amplo e mais profundo, traz um entendimento, não é um pensar como se você estivesse como os discípulos, quando Jesus Cristo, ali em Atos, foi assunto aos céus, fica lá de boca aberta olhando para os céus. Não, é pensar com entendimento. É aquele pensar que leva você a agir com sabedoria. É pensar que leva você a, diante do trânsito, mesmo diante das fechadas, mesmo diante das buzinadas, você está com seu foco, no foco da mente de Cristo. E quando está com o foco da mente de Cristo, não permite você fazer a devolutiva. Buzinou alto, vou buzinar mais alto. Está correndo, vou correr mais do que ele. Está me xingando, vou xingar mais do que ele. Está gritando, vou gritar mais alto do que ele. Sempre é assim. A carne, ela é provocada a reagir sempre numa proporção maior, em um grau maior. Mas quando cogita-se as coisas do Espírito, nós agimos como Cristo, porque a Bíblia nos ensina que nós temos a mente de Cristo, como Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 2, no último verso, que é o verso 16, que assim diz, o verso 15 diz assim: porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por alguém. Verso 16: pois quem conheceu a mente do Senhor? Que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, focalizar a sua mente em Cristo Jesus, a minha mente em Cristo Jesus, focalizar a nossa mente em Cristo Jesus, é entender que uma vez tendo a mente de Cristo, nós também deve ser provocado por esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, como o Paulo escrevendo aos Filipenses diz: irmãos, sede meus imitadores. Não é isso aqui que eu quero, deixa eu ver aqui, é o capítulo 2, verso 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Notem, pensar, ou seja, focalizar o seu pensamento na sua mente em Cristo, é você entender que você tem a mente de Cristo, é você entender que você deve agir com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A pergunta é: estamos agindo? A pergunta é: as nossas respostas nos dias atuais, seja para cônjuges, seja para filhos, seja para patrão, seja para empregados, seja para professores, seja lá o que for, será que essas nossas reações estão assim ponderadas, como se de fato tivéssemos a mente de Cristo e o mesmo sentimento de Cristo? Meus queridos, eu não quero que você entenda uma coisa. Eu não estou aqui para que você me ache bonito pregar. Não. Eu quero que você entenda onde a palavra de Deus quer te levar. Eu quero que você entenda que, ainda que a minha vida, por mais que limitada que seja, mas a minha vida, quem me conhece e está mais próximo de mim,
sabe que há essa busca. Então eu estou falando aqui, não é de um modo fictício. Não estou falando aqui de um modo de hipocrisia nem de falsidade. Estou falando algo que eu vivo. Estou falando algo que eu busco. Estou falando algo que eu penso. E muitas vezes, alguns até se assombram. A minha esposa até assombra. Porque quantas vezes eu anseio em encontrar com o meu Senhor. Porque eu busco as coisas lá do alto. Eu penso nas coisas lá do alto. Por que eu devo agir assim e continuar agindo assim? Porque dentro de mim está a terceira pessoa da Trindade. Então, não fique analisando a forma como está sendo exposta a palavra, mas abra o seu coração e sua mente para receber a palavra de Deus. Glória a Deus. Não é a palavra do pastor José Nilton, não, é a palavra de Deus. Então, não fique olhando para o relógio, já preocupado em ir embora, não, meu querido. Não, diante dessas correrias que nós estamos, da falta de tempo que nós temos, do frenesi que nós estamos, as pessoas parar para ouvir, dentro do avanço tecnológico que nós estamos, não se preocupe não. Vai estar cansando de pastores? Daqui um dia você vai ter um pastor da inteligência artificial. Ele vai estar falando o que você quer ouvir. Ele vai estar falando, você vai escolher o que ele vai falar. Porque já tem pastor da inteligência artificial. Então, meus queridos, focalize. O que nós estamos fazendo? Quando eu digo focalize, é você pensar nos seus atos, nas suas atitudes. É pensar na sua vida, seja lá o que for, no seu particular, seja no namoro, seja no seu relacionamento conjugal, seja no seu relacionamento com família, seja no seu relacionamento patronal, seja no seu relacionamento como servo, como funcionário, seja lá o que for. Reavalie a sua busca para com Deus e o seu pensamento para com Deus. Precisamos sair dessa busca, dessa hipocrisia, dessa falsidade. Nós somos um povo escolhido, chamado do mundo para transformar o mundo. E aí nós não vamos transformar o mundo se nós estamos copiando o mundo, se nós estamos querendo parecer com o mundo. Não temos como. Diante disso, o último encorajamento que nós temos aqui traz somente esse foco, né? Focalize sua esperança em Cristo. Se você busca, se você pensa, mas se você não tem esperança, de que adianta? Como é uma vida sem esperança? É morta. Como é uma vida sem perspectiva? Não tem alvo, não tem como focalizar. E Cristo, quando aqui esteve, sempre nos colocou foco, sempre nos deu essa esperança. E quando ele estava voltando ao assunto aos céus, o anjo falou: assim como viste ir, ele virá. E ele prometeu que era necessário ir, mas ele voltaria para nos buscar. E aqui, quando a gente focaliza a nossa esperança em Cristo, é entender, como fala no verso 3, também verso 4, que primeiramente no verso 3, que a nossa vida, essa nova vida, não está para o homem ver e falar: aquele ali é servo, aquele ali não é, aquele ali é filho, aquele ali não é, aquele é crente, aquele ali não é. Sabe por quê? Porque nós estamos escondidos. Olha o que fala o verso 3: porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Como que é escondido? É escondido para não mostrar ao mundo? Não é nesse sentido. É escondido com medo de aparecer? Não é nesse sentido. É escondido, oculta, porque o que nós somos dentro desse mundo, não tem como o mundo reconhecer nós como filhos de Deus. Percebe-se nos traços, percebe-se nas atitudes, percebe-se nas buscas, percebe nos pensamentos, percebe-se no linguajar, mas não tem como ver, não tem como enxergar, porque nós estamos escondidos em Cristo Jesus. Nós estamos escondidos. Isto, quando nós vimos aqui nessa esperança também, a própria terra, lá em Romanos capítulo 8, Romanos 8, verso 19, olha só como a terra
está toda a criação, na verdade, em especial a terra que foi amaldiçoada por causa do homem. E assim diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E a própria terra não sabe que nós somos. A própria terra não sabe se você é ou não filho de Deus. E como ela está assim nessa expectativa? Porque ela sabe que quando Cristo revelar, quando Cristo vier na glória, os filhos de Deus serão revelados e ela vai saber que a sua maldição já está sendo retirada, porque a terra foi amaldiçoada por causa do homem. Dentro dessa perspectiva de focalizar a sua esperança em Cristo. Quando você busca um foco, você geralmente busca um foco já pensando em um futuro brilhante. Focalizei no emprego, ali você já focaliza o que você vai ganhar, ali você já começa a fazer planos conforme o seu salário. Se dá, compra um carro, se dá, compra casa, se dá, faz viagem, faz isso, aquilo tudo. Você já começa a focalizar nas coisas brilhantes que o seu foco possa proporcionar. Casou, já ou está pensando em casar, já começa a focar na lua de mel, nas viagens, já começa a pensar nos filhos, já começa a pensar. Questão de despesas de mercado, isso aí é por último. Ninguém nem pensa na hora, né? Só no dia mesmo, no dia da feira, quem vai fazer, né? Não, quando a gente vai fazer, quem fala, meu Deus, agora tudo tem que ser eu mesmo? Agora tudo tem que ser você mesmo? É, assim mesmo. Mas a perspectiva a esperança do futuro leva você a ter essa perspectiva do futuro brilhante. Qual é o futuro que você espera para a sua vida em que você está focando? Qual é o seu foco? O seu foco é você ser a melhor mãe. Amém? Quem quer ser a melhor mãe vai ter um filho brilhante. O seu foco é ter um bom emprego. Bom, quem quer ter um bom emprego, pensa numa boa casa, num bom carro, condições para viajar. Qual o seu foco? O seu foco é você ser reconhecido. Aqui talvez não temos, mas tem gente que quer, né, ir para a área da música. Não tem coisa melhor de você galgar nesse mundo de sucesso a área da música. Cantar, tocar, até mesmo pregar. É só você passar a pregar aquilo que agrada as pessoas. Você vai ganhar sucesso. É só você passar a ser um pregador coach. Você vai ganhar sucesso. Pregador da palavra não ganha sucesso, mas pregador coach ganha sucesso. É o que nós bem temos aí nos YouTubes da vida. Porque você focou, você quer sucesso naquilo que você focou. Se você quer sucesso naquilo que focou, quero te trazer uma notícia não muito boa, uma perspectiva não muito boa. O ex-engenheiro, não sei quantos estão acompanhando as notícias, mas o ex-engenheiro da Google, acho que o nome dele é Hilton, ele disse o seguinte: que das muitas profissões que estão sendo ameaçadas, hoje a profissão mais segura, pastor Elias, a profissão mais segura que a inteligência artificial não tem como tomar é de encanador. Porque de médico, advogado, professor, pastor, tudo, se é que pastor não é profissão, mas estão colocando no bojo como profissão. Pastor não é profissão, pastor é chamado. Mas tudo isso aí, a inteligência artificial já está tomando. Aí você quer o quê? Você quer ser o melhor professor? Você vai ganhar na inteligência artificial. As maiores Big Tech, vamos colocar assim, as grandes mídias, como a Tesla e outras, com o anúncio desse ex-engenheiro, senão ele fez um tipo de seminário essa semana, e foi quando ele disse que a única profissão que hoje não é ameaçada pela inteligência artificial é encanador. E esses outros pararam por 6 meses, mas vão continuar, sabe por quê?
Porque aquilo que a Bíblia dizia lá atrás, que continua falando hoje, mas que lá atrás nós não conseguimos mensurar como seria isso, principalmente da minha geração para trás em especial, quando não tinha celular, quando nem se falava, nem sabia que existia chip, e quando falava-se no sinal da besta, era uma coisa absurda. Quando a Bíblia fala que o sinal da besta é na mão direita e na testa, hoje nós temos pessoas usando chip em tudo que é lugar. Hoje, estava olhando até, ouvindo isso de um YouTube, Renato Bittencourt, mas eu acessei o site para colher uma informação, mas não estava nesse site. Depois vou colher com mais precisão para trazer para a igreja. Mas eu olhei nesse site, um grande empresário, ele chipou a mulher, e de modo que ele colocou chip em tudo que é dentro da casa. Gaveta é aberta através do chip. Gavetas. A despensa, geladeira, casa, carro, tudo com chip. E ela mostra isso com muito orgulho. E há um estudo, eu já vi isso há uns 10 anos atrás, através de um estudante de biologia da Wesley, e agora é esse que eu quero tomar informação, que ainda não sei com precisão. Diz que aonde o chip funciona com maior precisão. Se o chip é o sinal da besta, eu não sei, não estou dizendo que é o sinal da besta, mas já há comprovação de que o melhor lugar de funcionamento do chip é na mão direita e na testa. E ele diz que na testa ainda tem um fator positivo, que o chip da testa não precisa ser recarregado, porque o fio do cabelo, que não é o meu caso, não vou precisar usar, né? O fio do cabelo alimenta o chip. Olha só que coisa interessante. Então o fio do cabelo, isso aqui é uma informação não comprovada, estou falando aqui, mas ainda vou pesquisar, entendeu? De que o chip é alimentado pelo fio do cabelo. Eu não estou preocupado, porque isso aí eu vou passar longe, né? Mas eu quero dizer que aquilo que lá atrás nós tínhamos isso como algo futurista, algo que estava muito distante de nós, ou até mesmo que na Bíblia muitos dizem que isso era uma linguagem figurada. Hoje nós estamos vendo a Bíblia em 3D. Olha o que está acontecendo nas igrejas, meus queridos. Olha o que está acontecendo com alguns pastores, principalmente essa teologia satânica, que é a teologia dos progressistas, a teologia liberal. Olha o que está acontecendo, né, com muitas igrejas que antes eram reputadas como igrejas sérias em pregar a palavra de Deus. Na Europa, nos Estados Unidos, muitas igrejas estão já virando bares, boates, restaurantes. Por quê? Porque aquelas pessoas botaram a sua fé em templos, estão adorando o templo, a exemplo dos judeus, quando na guerra dos filisteus, quando os filhos de Eli, Ofni e Finés, eles botaram fé, crédito na arca e não no Deus da arca, e levaram a arca para a guerra. Mas o que aconteceu? Eles foram derrotados, foram mortos. A esposa de uns foi morto, o seu filho que nasceu recebeu um nome um tanto quanto sinistro, e acabou, foi-se a glória. Então, quando a gente bota fé em objetos e não no Deus, né, em igreja e não no Deus da igreja, em igrejas e não no Senhor da igreja, ou seja, quando eu falo igreja, é no sentido do templo. Templo não é igreja, igreja somos nós. E eu sou o templo da morada do Espírito Santo, assim como você é, mas juntos somos igreja de Cristo. E se nós não estivermos atentos para essas coisas que estão acontecendo no mundo, e se não tivermos essa esperança, esse foco da esperança em Cristo, como fala o verso 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Por que Paulo está falando isso aqui? Alusivo também, consubstanciando também o verso 3. É que quando ele diz que nós estamos ocultos em Cristo, né, e que aguardamos a revelação de Cristo,